Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Pois é, Paulo, esse lance de ir para um cidadão, um cara que estava tranquilo, precisava esse desafio não precisava, né? Não precisava. Por que tu entrou nessa, cara? Eu não sei muito bem, não. Gostei. Realmente. Não, porque é verdade, eu já tinha sido sondado algumas vezes para governo. Eu uma vez entrei, ainda jovem, teve um candidato a presidente, que era um liberal, que era o Guilherme Afif, e eu, jovem ainda, pensava, Banco Central independente, câmbio flexível, privatização acelerada, reforma de previdência, tudo isso é um caminho da prosperidade, é um caminho conhecido, já foi percorrido por vários países. E jovem ainda, eu me ofereci para ajudar essa pessoa e ficamos lá em terceiro, quarto lugar na eleição, não deu certo e pronto, era só um sonho passageiro. Uhum. E, interessantemente, a vida foi me convencendo, por ceticismo, de que eu estava errado. Eu achava que o Brasil estava fora do lugar, o Brasil podia ser um grande país, e eu achava que eu poderia ajudar a consertar, mas acabei indo por outros caminhos, fundei bancos, fundei escolas, eu fundei o IBMEC, que em São Paulo se chama INSPER, fundei a Abril Educação, escola de negócios, fiz hospitais, criei o banco, é um banco conhecido, é o maior banco de investimento brasileiro, e sempre tentando construir coisas duradouras, coisas importantes, e com aquela sensação de que o Brasil não tinha muito jeito, não. O Brasil ia ser assim mesmo, entendeu? Crescimento medíocre. Quando eu era jovem, a memória que eu tinha, o meu pai não tinha curso superior e conseguiu criar uma família com recursos e tudo, porque era um país que crescia 7,3%, 7,4% ao ano, 20, 30 anos seguidos. O Brasil virou a maior colônia de japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então o Brasil trazia gente do mundo inteiro. 2 guerras mundiais, vinham todos os imigrantes para cá, industrializaram o sul do Brasil, fizeram o Brasil crescer. E eu tinha essa lembrança de um país próspero. E o Brasil foi se enterrando. O modelo econômico perverso. O modelo econômico foi corrompendo a política, foi estagnando a economia. E eu, distante da política, eu achava que a minha ajuda seria escrever artigos. Eu escrevia artigos, escrevia para revista, para jornais, escrevia para a Folha, para a Globo, para todos esses jornais. Passei anos escrevendo e achava que eu estava dando minha contribuição. De repente, por circunstâncias, acabei numa mesa conhecendo o presidente Bolsonaro. Na época ele era deputado, ele me chamava de professor, eu chamava de deputado. E ele falou assim, você quer me ajudar? Eu falei, já estou ajudando alguém, mas assim, sem o menor interesse em entrar em política e tal. E ele falou, olha, se essa pessoa desistir, você me ajuda? Que aí é o PT e eu estou do outro lado. Eu falei, sim, eu ajudo. E aí, com esse compromisso de eu ajudo, eu acabei entrando. E foi interessante, porque é o que eu digo, era uma aliança de liberais e conservadores, porque nós estávamos convencidos que o Brasil estava no caminho da miséria, o Brasil estava estagnado. Eu, inclusive, mesmo ajudando, eu falava, será que é possível mesmo? Será que nós vamos conseguir erguer o país? O país estava no chão, quebrado. Empresas estatais quebradas, crescimento zero. Eu tinha visto a tragédia brasileira ao longo de décadas. O Brasil crescia 7, passou a crescer 6, 5, 4, 0. E um ceticismo geral, eu entrei meio conversando, ajudando, de repente, quando vi, já estava lá dentro, estava ajudando uma outra pessoa, quando vi, já estava lá dentro. Aí me surpreendeu a determinação do presidente, inclusive a franqueza o tempo inteiro, dizendo, olha, a luta vai ser muito difícil e tal. E logo depois ele foi brutalmente atacado, esfaqueado. Eu vi a luta, nós viajando para Davos com 1 mês de governo, ele com aquele saco aqui do lado, e eu falando, vai dormir, vai descansar lá. Ele, não, eu vou ficar aqui, eu não quero privilégio, não vou dormir lá, eu vou ficar aqui. O presidente, só o senhor tomou a facada, ninguém aqui tomou a facada. Não, mas eu não vou sair daqui, nós vamos dormir todos sentados. Então,
um cara determinado, um cara sem privilégio, sem nada, falando sempre a verdade, sendo muito correto. Maus modos, eu dizia na época, as pessoas, bom, como é que você foi parar nisso aí, Paulo? O que você está ajudando? Eu falei, é uma aliança de liberais e conservadores, porque nós tivemos 30 anos de governo de esquerda. Ficamos em último lugar no PISA, paramos de crescer, a política se corrompeu. Então, vamos fazer uma aliança de liberais e conservadores e tentar voltar para o caminho da prosperidade, que é um caminho conhecido. É um caminho conhecido, é o que nós estamos tentando percorrer. Logo que começa o governo, eu vejo um homem determinado, brutalmente atacado também na mídia. Eu até racionalizei, porque as pessoas diziam, pô, mas ele também... Eu falo, peraí, quem sofreu o ódio foi ele. Ele levou a facada. Então, que negócio é esse chamar, dizer que ele é que está espalhando o ódio? Ele foi vítima do ódio, ele tomou a facada. Primeiro. E segundo, o seguinte, maus modos. O presidente tem maus modos, mas tem bons princípios, tem boas intenções, é como eu imagino. Então, logo no começo, nosso relacionamento inicial foi um olhar para o outro, ele confiou em mim para tocar a economia, e eu falei, bom, política eu não entendo muito, vamos ver se ele cuida dessa parte. Então foi assim que nós acabamos começando a trabalhar juntos. Falando sobre o modelo econômico. Modelo econômico. Então está dizendo o seguinte, tem duas grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você, vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar um monte. Vamos chegar lá. Não faz mal não, eu vou dizer. Então tem uma visão de mundo que é o seguinte, nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, fiquem para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar, vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra assim o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano, ele com as duas braços, ele teve fratura nos dois braços, nas duas pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu quebrando os braços, ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte, uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada, é a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento, que fala assim, eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar... É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então, a democracia fraciona o poder, são 3, 4 poderes independentes. A mídia é um poder, vocês são um poder.
Então são vários poderes independentes e a decisão é descentralizada. Às vezes um cara decide uma coisa, o pessoal discorda, mas é descentralizado. E aí nós vamos avançando por tentativa e erro. Ora, o mercado é igualzinho. É um algoritmo de decisão descentralizada, só que é na economia, em vez de ser na política. Um cara inventa, o Tesla lá inventa um negócio, o carro elétrico, aí o outro vai lá e inventa a descarbonização, aí o outro inventa a máquina a vapor, aí o outro inventa, o Thomas Edison inventa lá a luz, aí os irmãos, o Santos Dumont na França, brasileiro, e os irmãos Wright inventam o avião lá não sei aonde, quer dizer, descentralizado, não tem um planejamento central. Então, o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que um povo, um país que é risco, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas, a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Mas o Brasil está tentando andar na direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho, a outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Está nos produtos, quer dizer, agora nós baixamos o IPI, nós baixamos o ICMS, nós estamos baixando os impostos, nós estamos repassando para a população o recurso. Durante 40 anos os impostos só subiram. Então, o nosso governo está indo para o outro lado. Nós estamos indo para o caminho da prosperidade. Nós estamos indo em direção à economia de mercado, de consumo de massa. O Brasil era uma economia fechada. Nós estamos abrindo. Os governos anteriores, o governo que fez mais acordos, tinha feito 4 acordos comerciais. Nós já fizemos 15. Fornecem educação, inclusive, para as pessoas. Eu, por exemplo, tive uma carreira muito feliz na P&G. Eu pagaria, talvez, hoje, olhando para trás, para ter a educação que eu tive na empresa. Mas como que se faz o equilíbrio? Porque parte dessa conjuntura dos últimos anos foi também a reforma trabalhista. Como você vê a reforma trabalhista nesse sentido? Vamos lá, primeiro só falar do equilíbrio um pouco, que é um ponto extraordinário, porque a verdade é o seguinte, você tem que entender o outro lado, você tem que escutar o outro lado. Eu sempre escutei, eu li tudo que a esquerda escrevia. Eu li tudo. Eu jovem ainda, todo cara jovem, com empatia, com idealismo, a tendência dele é justamente ir um pouco para o lado de lá. Porque o socialismo roubou a bandeira das grandes religiões. A bandeira das grandes religiões foi sempre o quê? A fraternidade, a igualdade, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, irmãos. Então as grandes religiões sempre foram muito generosas, muito fraternas. E o ser humano nunca viveu no vácuo. Ele sempre viveu em comunidades. Nós devemos estar sempre juntos. A nossa espécie, inclusive, sobreviveu porque ela é cooperativa, acima de tudo. Nós somos cooperativos, então essa ideia de ver o mercado é competição, é um tirando o dinheiro do outro, é explorando, é uma visão completamente equivocada. Você está usando um relógio, você fez esse relógio? Não. Você está usando uma camisa, você usou essa camisa, fez essa camisa? Essa, não, mas mais ou menos. Mas você não costurou, né? Não. Você fez esse microfone? Não. Ou fez essa lâmpada? Não. Como é que você usa isso tudo? Você colabora com serviços de comunicação, recebe em troca desse serviço prestado alguma coisa que te permite usar toda essa cooperação humana que está aqui dentro. Isso é magnífico, isso é extraordinário.
Para você poder ser um pianista, você tem que viver numa sociedade sofisticada. Como é que você vai ser um pianista se você não sabe plantar batata numa tribo? Então você precisa de uma sociedade sofisticada que troca, não é? Por isso que tinha poucos no passado, porque tinha um rei e tinha que te patrocinar. Hoje não, qualquer um pode, se for um bom artista. Pode ser pianista, pode ser músico, pode ser cantor. Tem até muito junk sendo vendido por aí e o cara tá bem, tá rico, tá satisfeito, tá feliz. Porque se o gosto for junk, o junk passa. Por exemplo, eu adoro junk food, eu escuto junk music também. Tudo bem, pô. Então, essa visão da cooperação humana é muito mais poderosa do que essa visão de que nós somos uns contra os outros, que nós, na verdade, um para dar certo tem que explorar o outro. É falso, é errado. A natureza pode ser um jogo de soma zero, mas não a humanidade. A humanidade é cooperativa. 1 mais 1, 6. Nós vamos colaborar e nós vamos criar algo bem maior do que nós. Então, esse senso de propósito, para quem se aprofunda em estudo de economia, entende isso, torna essa visão da esquerda quase que uma tragédia. Eu tenho artigos escritos, quando o socialismo bolivariano começou, eu falei, bom, eu já vi isso tantas vezes na história, que eu só posso me sentir apiedado do que vai acontecer na Venezuela. Eu tenho isso escrito quando o Maduro, o Chaves, na verdade, subiu. Eu falei assim, olha, que pena, nós vamos assistir mais uma tragédia. A quinta maior renda per capita do mundo era a Argentina. O primeiro metrô, um sinal de civilização, riqueza. A Argentina está afundando há 100 anos, não é? E o Brasil está afundando há uns 30. Então, isso já aconteceu tantas vezes. 3/4 do século o Brasil foi um dos líderes, né, de crescimento? O Brasil, no século passado, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? O modelo econômico é o seguinte, você tem duas grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas, às vezes, com um volume menor de capital, mas numa economia digital, você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. Tem a diversão nossa, quer ver o futebol, eu adoro futebol, mas tem as coisas que são mais produtivas. Você é flamenguista, né? A tecnologia... Eu sou Flamengo. Ah, acertei, sou Flamengo. Caralho. Sou Flamengo, sou Mengão, sou Flamengo Tá de verde mesmo. hoje, viu? Sou Flamengo mesmo. Salve, Verdão. E como eu sou velho, eu vi... Vou te dar um exemplo, hein? Eu adoro o Zico, mas eu levei uns 3 anos, 4 anos para falar assim, não, é super craque. Levei uns 3 ou 4 anos, apesar de ser Flamengo, porque eu tinha ido para fora estudar quando ele surgiu. Quando eu voltei, eu comecei a analisar. Só que eu tinha visto jogar. Na minha geração, quando eu era menino, quem eram os craques? Pelé, Garrincha. Quando eu vi esse pessoal jogar, eu falava, bom, essa turma é fora de série. Aí eu vi o Zico e falei assim, deixa eu examinar. Deixa eu ver se é isso mesmo que estão falando. E aí, falei, é isso mesmo, é muito bom. Mas quem viu o Pelé jogar não aceita qualquer um, entendeu? Então, eu vejo os argentinos às vezes falando, não, porque o Messi é jogador de futebol de salão acelerado, joga bem, faz gol, é bacana, mas não dá para comparar com o Pelé. O Pelé é de qualquer lado, você não sabe com que perna ele batia, jogava com as duas. Devil in a red dress,